Voltamos novamente, a nossa aula de hoje tem 3 partes. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a harmonia dos evangelhos. O que é a harmonia dos evangelhos? Eu já mostrei a vocês o livro na primeira aula, indiquei. Nós vamos dar uma olhadinha nisso nessa última parte da nossa aula de hoje. Veja bem, aí nós temos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses 4 livros são para nós? Quem disse evangelho, acertou, não é? São os evangelhos. E justamente esses evangelhos é que nós vamos tentar, ou muita gente já tentou, harmonizar. Ou seja, colocar os eventos em ordem cronológica, de acontecimentos. É o que a gente vai tentar fazer hoje. Evangelho significa boa notícia, né? E essas boas notícias nos falam de Jesus, do que ele fez e do que ele nos ensinou. E é interessante quando a gente pensa em boa notícia que essa palavra não é nova, né? O evangelho não é uma palavra só do Novo Testamento. O evangelho é um conceito que foi adotado a partir do Antigo Testamento. Quando um exército ia para a guerra, eles levavam junto um oficial, um soldado responsável por trazer as notícias da guerra, né? Evangelho é uma palavra grega, mas o conceito já aparece no Antigo Testamento. Essa pessoa que acompanhava o exército, ela tinha a função de, quando a guerra terminasse, ela pegava o cavalinho dela, montava e saía no galope para chegar na cidade e anunciar: vencemos. E por que era uma boa notícia? Porque se esse camarada voltou, a notícia só pode ser boa. Venceu a guerra. Porque se tivesse perdido, ele tinha morrido junto, né? Se tivesse perdido a guerra, ele tinha ido para o beleléu também. Então, como ele voltou, a notícia é boa notícia. Daí vem a palavra evangelho, ou euangélio, no grego, que significa boa notícia. Então, nós temos 4 evangelhos, temos 4 boas notícias. É uma boa notícia só, mas vista por 4 pontos de vista diferentes, ok? Aí nós vamos ter, então, nos evangelhos o quê? As narrativas autênticas da história de Jesus Cristo, o que ele fez de fato. E os evangelhos também vão nos mostrar pontos distintos dessa vida e obra. Então, é o que Jesus fez visto por diversos ângulos. Deixa eu tentar ilustrar aqui para vocês. Nós vamos ver já o que é sinótico, a gente volta lá. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Outra coisa importante a pensarmos quando falamos de evangelho é que, como são 4, os 4 não foram escritos pelo mesmo autor. São 4 evangelistas. Esses evangelistas dão nome aos livros, inclusive, Mateus, Marcos, Lucas e João. E também não escrevem para o mesmo público. Escrevem para públicos distintos, diferentes, né, um do outro. Mateus escreve para romano. Perdão. Mateus escreve para judeu. Marcos escreve para romano. Lucas escreve para gregos ou gentios. E João escreve para a igreja. Então temos aí vários públicos para cada evangelho, ou um público para cada evangelho, né? Mas apesar disso, a mensagem é única, é uma mensagem só, né? Não temos várias mensagens. Então, não há melhor ponto de partida para se conhecer o cristianismo do que os 4 evangelhos. Os 4 juntos vão formar o todo do que Jesus fez e do que Jesus ensinou para nós. Então veja só a composição dos evangelhos. O Novo Testamento, como já vimos na aula anterior, ele foi organizado por grupos de afinidade e não em ordem cronológica. O Antigo Testamento também, né? Por isso, muito embora os evangelhos sejam os primeiros livros do Novo Testamento, na nossa Bíblia, você vai abrir lá o Novo Testamento e vai achar Mateus, né? Isso não significa que os evangelhos sejam os mais antigos. Nós vimos na aula anterior, naquela tabela, que o primeiro livro do Novo Testamento provavelmente foi Tiago, por volta de 45. Então, como é que eles eram compartilhados? Primeiro, de maneira oral, é o que João Batista faz, pregando, falando de Jesus, anunciando Jesus. É o que o próprio Jesus faz, ensinando. Aí nós temos Mateus 5,7, Sermão do Monte, e Lucas 24,27, ele abrindo os olhos dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, o evangelho, as boas notícias, o que Jesus veio fazer entre nós, está sendo difundido inicialmente de maneira oral. Aliás, os judeus tinham uma tradição oral muito importante. Eles memorizavam o Antigo Testamento todo. Isso o mesmo conceito utilizado aqui para disseminar o evangelho de maneira oral, para só depois escrever, acontece no Antigo Testamento.
primeiro livro a ser escrito, muito provavelmente, foi Gênesis, e quem escreve Gênesis é Moisés. Quantos anos depois de toda a criação ter sido feita pelo Senhor, não é? Então nós vamos ver que a história da criação, desde o Gênesis até os dias de Moisés, que se passam aí, 10 mil anos, ela foi transmitida de maneira oral para só depois então ser colocada no papel. E por que começaram a colocar no papel? De onde veio essa necessidade de colocar no papel, né? Com o passar do tempo, o cristianismo vai crescendo, né? E eles então entendem que precisam comunicar-se por meio de textos escritos. E comunicar o quê? Os princípios, as doutrinas, que são as epístolas, né? Tem gente espalhada pelo mundo inteiro, cristãos espalhados pelo mundo inteiro, e não dá para estar lá pessoalmente, mas dá para escrever uma carta e mandar para eles. É como se eu estivesse lá, né? Hoje a gente mandaria um WhatsApp ou um e-mail, né? Que é mais oficial. Então eles começam a escrever, começando pelas epístolas. À medida que os anos vão se passando e a história de Cristo vai se distanciando cronologicamente, se torna necessário então o quê? Registrar a história de Jesus, que são os evangelhos, que eram contados de maneira oral. Agora os apóstolos estão morrendo. O último é João, por volta do ano 100. Então, depois disso, vai ficando cada vez mais longe do que Jesus fez e falou. E você sabe que quando você conta uma história para alguém, esse alguém conta para o outro para o outro, o outro para o outro, o outro para o outro, lá na ponta, é provável que a história apareça ou faltando detalhes ou tendo detalhes extras que foram acrescentados, não é isso? Tenho certeza que quando você era criança já brincou de telefone sem fio. Então, para não acontecer esse problema, eles entenderam que era necessário registrar-se, para que as gerações seguintes conhecessem a história verídica de Jesus. Então surge o Evangelho. Marcos é o primeiro a ser escrito, por volta de 50 ou 60 depois de Cristo. Depois vem os Evangelhos de Lucas, em 60, o de Mateus, também nessa época, e o de João, já lá no finalzinho do século, né? Então vamos pensar um pouquinho. Os 4 evangelhos foram escritos para preservar a história de Jesus. E aí nós nos perguntamos, a história de Jesus está preservada na nossa mente, no nosso coração também? Vamos agora então falar um pouquinho sobre o aspecto sinótico dos evangelhos. Vamos falar então agora do aspecto sinótico dos evangelhos. O que significa sinótico? Veja só, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são bastante parecidos, e todos nós havemos de concordar com isso, não é verdade? Já o evangelho de João é bastante diferente dos demais evangelhos. Você já parou para se perguntar por quê? Por que João é tão diferente dos 3 primeiros? Porque Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sinótico significa ver junto ou ver sob a mesma visão. Essa expressão ela deriva do grego, né? E a ideia expressa nesse termo é que o exame dos 3 primeiros evangelhos é mais eficaz quando estudado junto, né? Quando nós olhamos para os 3 evangelhos de uma só vez, eles se tornam mais compreensíveis. A verdade de Cristo, o evangelho, é mais bem compreendido, ok? Veja bem, aqui nós temos um quadro comparativo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João. Dá uma olhadinha só. Quais são as passagens que são exclusivas do evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João? Veja que Marcos aparece primeiro, na ordem da escrita aí, né? Nós já vimos a ordem cronológica. Então veja só em percentuais. 7% do que nós lemos em Marcos é exclusivo de Marcos. Só Marcos disse, ninguém mais. Veja que é pouquinho, né? Em Mateus, nós encontramos 42% de originalidade. De originalidade. 42% do que aparece em Mateus só aparece em Mateus. Em Lucas, temos uma porcentagem um pouco maior ainda. Até porque Lucas é bem extenso, né? Se comparado com Marcos. Temos aí 59% de material exclusivo de Lucas. E João, veja só, 92%
de tudo que lemos no Evangelho de João só aparece no Evangelho de João. Então aí nós podemos deduzir o quê? Que ao lermos Lucas, é provável que nós estejamos lendo quase tudo Mateus e Marcos junto. Agora, se quisermos saber o que Jesus fez, ou como é a história dele contada por João, precisamos ler o Evangelho de João, porque só ele vai dizer o que disse acerca de Jesus. Agora veja só, quais são as passagens que se repetem em outros evangelhos? É só fazer as contas. 93% de tudo que lemos em Marcos aparece nos outros evangelhos, ou em Mateus, ou em Lucas, ou em João, ou em mais de um ao mesmo tempo. Então, 93% aqui de tudo que Marcos escreveu, nós vamos ler também em Mateus e Lucas, não em João, mas em Mateus e Lucas sim, né? Já Mateus, 58%, mais da metade de tudo que Mateus escreveu, vai aparecer ou em Marcos ou em Lucas. Já Lucas, 41% do que ele escreve aparece em Mateus e Marcos. E João, apenas 8%. O que vemos de João nos outros evangelhos é a multiplicação dos pães, João 6, e a história da crucificação e ressurreição, que aparece nos 4 evangelhos, tá bom? Então veja só que por aqui nós temos um percentual bem interessante. Pela tabela nós vemos que o evangelho de Marcos tem grande parte do seu conteúdo repetido nos demais evangelhos, enquanto que o evangelho de João é quase todo exclusivo. E até que ponto é possível saber se o evangelista usou material de outro evangelista? Não é difícil de responder isso, não é? Será que Mateus conhecia o texto de Marcos e usou ele no seu próprio evangelho? Será que Lucas estaria mencionando Marcos ou Mateus como fonte da sua pesquisa, lá no primeiro capítulo, quando ele fala que fez um exame apurado de tudo para poder registrar em ordem? São indagações que merecem reflexão, né? Alguns estudiosos vão dizer que o evangelho de Marcos serviu de esboço para os outros evangelhos. Tanto que ele foi o primeiro a ser escrito, né? Por isso que lemos tanta coisa repetida de Marcos em Mateus e Lucas. Porque Mateus e Lucas usaram Marcos como um esboço de pregação, né? Como um esqueleto de tudo que eles iriam escrever, como uma base ali. Lucas, pelo menos, deixou claro isso. Nós não sabemos com certeza se Lucas estava se referindo a Marcos ou também a Mateus, mas Lucas deixa claro que investigou outras fontes para escrever o seu evangelho. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então ele disse o que até aqui? Que muita gente já se dedicou a escrever ou a relatar o que estava acontecendo, o que Jesus fez, o que Jesus operou, e ouviram isso de testemunhas que viram Jesus fazer, testemunhas oculares, né? Eu mesmo, verso 3, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então ele vai dizer a Teófilo que ele procurou investigar cuidadosamente, através de fontes escritas e orais, para escrever um relato ordenado, em ordem, de tudo que Jesus fez. Isso significa que o evangelho de Lucas está em ordem cronológica? Não. Mas que ele tentou fazer isso, pelo menos é o que ele diz aqui na apresentação do seu livro, do seu evangelho, sim. Então, como eu já antecipei, boa parte dos estudiosos vão dizer que Marcos tem prioridade sobre os demais, porque ele serviu de base para os demais, não é? Isso nós chamamos de teoria da prioridade de Marcos. É a teoria com maior aceitação entre os estudiosos, porque como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus e Lucas provavelmente copiaram porções dele, né? Mas também, além de Mateus, além de Marcos, usaram também outras fontes, que essas sim teriam sido exclusivas, e isso justifica o conteúdo único de cada evangelho. Isso também explica o quê? As semelhanças e diferenças entre os sinóticos. Então, essa teoria da prioridade de Marcos vai dizer isso. Como Marcos foi o primeiro a ser escrito, Mateus e Lucas copiaram muita coisa de Marcos, e não há problema nisso, porque o que Marcos escreveu é verdade. Mas, além disso, eles também
consultaram outras fontes. Por isso aparecem textos em cada evangelho que são únicos de cada evangelho, ainda que em menor proporção, né? Como vimos anteriormente, Lucas tem 59% de autenticidade, de originalidade, Mateus 42% e Marcos apenas 7%. A que conclusões chegamos, então, com respeito a isso? Nenhuma teoria é capaz de esclarecer totalmente o aspecto sinótico. Por essa razão, duas perspectivas são propostas para nós, para tentar amenizar essa tensão sinótica, né? Deixa eu dar uma ilustração para tentar mostrar mais claramente o que é sinótico, né? A palavra, já vimos, significa a mesma visão, né? Veja bem, por exemplo, quando nós olhamos para um prédio, deixa eu tentar desenhar um prédio aqui. Vou mudar a cor da caneta aqui, senão não vai aparecer, né? Isso. Olha só, vamos tentar desenhar um prédio aqui. Com o mouse é complicado, né? Mas vamos supor que isso aqui seja um prédio, né? Isso. Olha que prédio lindo, hein? Maravilha. Mas todo prédio, assim como toda construção, tem 4 lados, né? Pelo menos se o prédio for quadrado. Se for redondo, vocês têm prédio redondo. Então veja só. Quando eu olho para um prédio, pelo menos nesse que eu desenhei aqui, pela parte da frente, eu estaria vendo, nesse caso aqui, o quê? 3 janelas, uma embaixo da outra aqui e uma ao lado da outra aqui em cima, e uma porta aqui embaixo. Vamos pensar que eu seja uma pessoinha que estou bem aqui, né? Na frente desse prédio. Mas aqui, desse lado do prédio, tem outra pessoinha. Vamos pensar aí que seja você, né? Essa pessoinha, quando está vendo esse mesmo prédio, não está vendo porta, porque desse lado não tem porta, e também não temos janelas quadradas como essa. Temos janelas retangulares e que estão de pé, né? Verticais ou horizontais. Eu nunca acerto isso, gente. Vou morrer e não acerto que é horizontal ou vertical. Acho que são horizontais, né? Então veja só. Ele está vendo outro prédio? Não. É o mesmo prédio, mas ele está vendo por um outro ângulo de visão. Vamos pensar que aqui desse lado, que não dá para desenhar, senão o prédio sai do esquadro, vamos pensar que tivéssemos outra pessoinha aqui, desse lado aqui, né? Olhando para o lado de lá do prédio. Eu não sei o que tem lá, mas provavelmente ela teria o ângulo de visão dela, certo? Então isso é o sinótico. Eles estão olhando para o mesmo evangelho, para a mesma obra que Jesus fez, certo? Mas são 3 pontos de vista diferentes. Esse aqui está vendo a janela e a porta. Vamos pensar que seja Marcos. O Mateus está vendo 3 janelas também, mas diferentes, uma embaixo da outra, verticais, horizontais, não sei, depois eu corrijo, que eu não lembro agora, não acerto isso agora. E ainda está vendo uma outra janela aqui embaixo, deve ser um respirador, alguma coisa assim, na garagem, né? Que é deitada, se comparada com as de cima. Já esse aqui está vendo uma visão que eu nem sei dizer agora, porque vamos pensar que seja bastante semelhante a essa, né? Mas que tem uma porta aqui, uma porta de saída. Vamos pensar que tem, melhor, ó, tem uma área aqui, uma garagem, ó, uma porta de saída e uma espécie de área aqui, um telhado aqui para a pessoa não ficar na chuva. Desse lado aqui não tem, né? Então ela está vendo isso, que não dá para ver daqui, que não dá para ver daqui. Então são 3 pontos de vista de um mesmo edifício. O evangelho também é o ponto de vista de Marcos, o ponto de vista de Mateus e o ponto de vista de Lucas, por isso chamados de sinóticos. Ok? Ficou mais claro agora. Vamos ver essas 2 perspectivas aqui então. Primeira é a perspectiva da independência. O que ela ensina? Que cada um dos escritos dos evangelhos usou os materiais mais adequados ao seu propósito, instruídos pelo Espírito Santo. E a outra teoria é a da interdependência, que vai dizer que os escritores conheciam a história de Jesus pessoalmente ou por meio do que foi comunicado pelos apóstolos. Isso tudo instruídos pelo Espírito Santo. Qual é a diferença entre essas 2 perspectivas? Essa aqui diz que eles usaram os materiais que consideraram adequados, orientados pelo Espírito Santo. Estes também fizeram isso, mas conheciam a história de Jesus também pessoalmente
e além da comunicação pelos apóstolos. Então, são essas duas teorias principais. Essa aqui, investigaram tudo e escreveram orientados pelo Espírito Santo. Usou os próximos materiais que acharam adequados. Essa aqui também fez isso, escreveu aquilo que foi comunicado pelos apóstolos, mas também escreveu o que viu Jesus pessoalmente fazer. Okay? Então, essas duas teorias que não há necessidade de nos aprofundarmos mais nesse momento, para explicar o porquê de Marcos, Mateus e Lucas terem tanto conteúdo semelhante um ao outro. Então, nós vamos concluir isso, que os escritores dos evangelhos podem ter usado materiais escritos, inclusive outros evangelhos, segundo o propósito de Deus. Isso vai explicar as similaridades entre os evangelhos, mas também pode ser válido, ou podem ter se valido, né, de testemunhos e da tradição oral, que explica as variações nas palavras entre um evangelho e outro, porque é isso que a gente vai ver mais à frente. Okay? Em que você baseia seu testemunho sobre Jesus Cristo? Assim como os escritores dos evangelhos, podemos contar com experiências pessoais, o que alguém viveu com Jesus e nos contou, ou o que eu vivi com ele e quero contar. Mas o nosso testemunho deve se basear no que a Bíblia diz sobre Jesus. Quando eu vou falar de Jesus às pessoas, não posso contar só o meu testemunho ou o testemunho do outro. Quando eu vou evangelizar alguém, falar sobre Jesus, eu preciso falar do que a Bíblia nos fala sobre Jesus. Okay? Então, o Evangelho de Marcos é considerado pela maioria dos estudiosos como o mais antigo entre os três. Isso porque a sua narrativa é mais simples, e ali nós não encontramos preocupação com a perseguição, que vai aparecer em Mateus e Lucas. E essa perseguição só vai ocorrer mais intensamente, com mais gravidade, a partir da década de 60, quando os romanos e os judeus estão ali no auge do conflito, né? Os judeus querendo se libertar do jugo romano. A tensão está no nível mais alto por volta do ano 60, quando os livros de Mateus e Lucas foram escritos. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, e ele vai apresentar uma perspectiva diferente da vida de Cristo. Ele complementa os demais evangelhos com aquilo que João provavelmente já conhecia, porque João foi discípulo de Jesus, né? Tanto ele quanto Mateus. Marcos não foi, provavelmente foi discípulo de Pedro, conta a tradição, né? Andou depois com Paulo também, né? O Marcos aqui é o João Marcos, que andou com Paulo, que andou com Pedro, né? Então, ouvindo deles, ele registrou no Evangelho. E Lucas, ele foi companheiro de viagem, de missões de Paulo, né? Que também não viu pessoalmente tudo que Jesus fez. Viu, claro, já estava vivo na época, mas não foi discípulo pessoal de Jesus, né? Escreveu cartas, não Evangelho. Então, para terminar essa última parte da nossa aula, vamos falar um pouquinho da harmonia. O que é harmonia? São as tentativas de colocar os evangelhos em ordem cronológica. E ao longo da história, vários estudiosos tentaram fazer isso. A primeira tentativa que nós temos conhecimento é a conhecida como diatessaron, que em grego significa através dos quatro. Tá bom? Quem tentou fazer essa harmonia, o diatessaron, foi Tatiano, lá no século II da era cristã. Tá bom? Ele seguiu Mateus em relação ao ministério de Jesus, João em relação à morte e ressurreição de Cristo, e colocou Marcos e Lucas nos pontos entre esses dois eventos. Onde haviam lacunas, onde haviam espaços em aberto, ele insere conteúdos de Marcos e Lucas para colocar isso em ordem cronológica. Ele não está escrevendo outro evangelho, tá? Está tentando harmonizar, colocar em ordem a sequência clara e lógica dos eventos, tá bom? Temos ainda outra tentativa por Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele afirmou que em algumas passagens paralelas o vocabulário poderia variar, mas a ideia transmitida seria sempre a mesma. Ele vai nos ensinar que algumas passagens que são idênticas nos evangelhos, o vocabulário muda, a palavra muda, mas a ideia sempre é a mesma, né? E por fim temos mais um exemplo aí de João Calvino, no século XVI, um dos principais nomes da Reforma, né, que comemora 500 anos esse ano, que eu gravo o vídeo, 2017. E João Calvino, ele vai escrever uma harmonia em latim, que se chama Uma Harmonia dos Evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Ele deixou João de lado, né? Só harmonizou os três evangelhos sinóticos. E já na língua portuguesa nós temos alguns
algumas tentativas, né? Não feita por brasileiros, mas em língua portuguesa. Temos a Harmonia dos Evangelhos, que usa a linguagem da NVI, uma linguagem mais moderna, que é do Robert Thomas e do Stanley Gundry, editora Vida, você encontra para comprar. E o outro é a Harmonia dos Evangelhos, do Watson e Allen, da editora Juerp. É o livro que eu indiquei a vocês no início, porque eu tenho esse. Está aqui, né? Acho que não sei se a câmera está pegando. Eu mostrei para vocês a fotografia no primeiro vídeo que nós gravamos dessa disciplina, ok? Só para entendermos melhor, quem nunca viu uma harmonia de evangelho aberta, é mais ou menos isso daqui. Ó. Não sei se dá para vocês enxergarem bem, não sei a distância que vocês estão da tela, né? Mas essa aqui, por exemplo, é uma página que vai tratar de Marcos no capítulo 5, quando ele começa a anunciar Jesus. Esse é o evento que vem antes do que vai acontecer aqui, na ordem que esse autor colocou para nós, né? Geralmente a harmonia é dividida por sessões, aqui nós estamos na 67, tá? Que vai trazer como título o retorno à Galileia, a cura da mulher que tocou a veste de Jesus e a ressurreição do filho de Jairo, da filha de Jairo. Aí ele vai colocar lado a lado os textos de Mateus 9, de Marcos 5 e de Lucas 8, que os 3 textos narram esse episódio, né? Veja só, o de Mateus começa já na metade do de Marcos, porque Marcos fez uma introdução anterior. Lucas seguiu a mesma introdução de Marcos sobre o assunto, aí abriu um parêntese aqui, deixou um espaço sem falar sobre detalhes sobre a mulher. O detalhe que Lucas omite é justamente a parte que vai dizer que ela gastou tudo que tinha com o médico, sem ser curada. Por que Lucas faz isso? Lucas é médico, não quer difamar a classe. Depois ele vai para o final do texto, mostrando que ela tocou em Jesus e foi curada. Então, quando você vai ler esse relato da cura da mulher que tocou a veste de Jesus, a harmonia vai trazer lado a lado os 3 evangelhos que tratam disso. Se tivéssemos o mesmo texto nos 4 evangelhos, João apareceria aqui. Seria o caso, por exemplo, da multiplicação dos pães, que vai aparecer em João 6 também. Então a harmonia faz isso, põe os textos sinóticos lado a lado em colunas, para que quando você for ler ou preparar um estudo ou uma mensagem, você consiga ter os 3 e uma visão mais ampla, né, panorâmica dos 3. Vou dar um zoom aqui que vai ajudar você a enxergar. Olha só. Aí, melhorou, né? Então é isso que faz uma harmonia. É um livro imprescindível para quem prega a palavra de Deus e para quem deseja conhecer mais sobre Jesus, né? Ele vai trazer para nós aí esses eventos em ordem cronológica, ou pelo menos a tentativa é essa, né? Nem todos vão concordar na mesma sequência, mas dá para chegar muito mais longe do que se a gente ler os evangelhos soltos, tá bom? Aí nós temos aqui, é só a tabela, não dá tempo da gente ir mais fundo, né? Então nós vamos dar uma olhadinha só em 2 tabelas, na verdade. Uma harmonia que parte do ministério de Jesus Cristo, que é esse que tem aí na tela, nós vamos pôr agora os dados, e a outra tabela vai mostrar as passagens presentes nos 4 evangelhos. É bem breve, só para você ter uma noção de onde é que se encaixa cada evento na vida de Jesus. Então, harmonizar os evangelhos é um empreendimento muito válido para nós, né? Possibilita um conhecimento mais profundo sobre a história de Jesus. Juntos, 4 evangelhos compõem um retrato claro da vida e do ministério de Cristo. Veja só. Aí nós temos os eventos em sequência da preparação do ministério, ou seja, o anúncio e o nascimento de Jesus, que vai aparecer em Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1, João 1. O ministério de Jesus, Mateus apresenta no capítulo 4, depois ele pula o ministério o ministério vai de Mateus 4 até Mateus 16, e depois a segunda parte vai de Mateus 16 a 26. Marcos vai fazer a mesma coisa, né? Ministério de Jesus aí. Lucas vai trazer a mesma coisa e João depois, né? Porque o ministério está dividido em 2, que é a parte do início, quando ele é bem recebido, e depois a parte da perseguição, tá bom? Por isso que está dividido aí. Agora veja bem, o sofrimento, mesma coisa, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. E depois a ressurreição. Então essa é uma ordem cronológica do ministério de Jesus. Temos outra tabela aqui, que
vai mostrar as passagens referentes nos 4 evangelhos, ou presentes nos 4 evangelhos. Olha só, tudo que aparece nos 4 evangelhos. Veja quanta coisa, né? A pregação de João Batista, o batismo de Jesus, ele partindo para Galiléia, quando ele alimenta 5.000, quando entra em Jerusalém, quando ele prediz a sua traição, que Judas vai traí-lo, quando ele prediz que Pedro vai negá-lo, quando ele sofre no Getsemane, quando ele é preso, quando Pedro nega ele 3 vezes, quando ele é julgado, quando ele é condenado por Pilatos, quando ele é crucificado e morto, e depois quando ele ressuscita. Então, aqui nós temos em sequência os eventos da vida de Jesus que aparecem nos 4 evangelhos. Bem pouquinho em João, mas aparece, tá bom? Então veja só, é uma tentativa de fazer alguma coisa cronológica, mas se você tem uma Bíblia de estudo, quase todas trazem uma harmonia, ainda que breve, tá bom? Eu tenho diversas aqui, não lembro agora exatas quais trazem isso, mas a Thompson é certeza que traz os evangelhos em ordem cronológica, tá bom? Uma tabela, claro, né? Não o texto escrito, mas a tabela. Então, nós vamos ver que os 4 evangelhos, eles têm uma mensagem única, né? E nós não podemos negligenciar nenhum deles. Precisamos estudar todos eles juntos, ok? Feito isso, então, nós vamos encerrar essa última parte da nossa aula de hoje, mostrando que os 4 evangelhos narram a vida e obra de Jesus, cada um com estilo e propósito diferente, mas comunicando sempre a mesma mensagem central, que é a salvação em Cristo. Estudar os 4 de maneira harmoniosa é buscar com mais excelência o exame das Escrituras. Para memorizarmos, então nós temos na aula de hoje 3 atividades extra-classe, né, que vão substituir as nossas avaliações. Então são esses 3 trabalhinhos bem simples, pode usar aí pouquíssimas palavras, tá bom? Traga inscrito e entregue semana que vem para o tutor. Primeira pergunta, como foram organizados os livros do Novo Testamento? Por ordem lógica, né? Temos aí a sequência no início dos slides. O que significa sinótico? A mesma visão, o mesmo ângulo de vista. Explica a teoria da prioridade de Marcos. Marcos foi escrito primeiro, boa parte do que tem em Marcos tem também nos outros, então os outros se valeram de Marcos, provavelmente, nessa teoria, né, para escrever. Quais os benefícios de se harmonizar os evangelhos? Ter uma visão mais clara, mais ampla da obra do ministério de Jesus, né? E buscar uma excelência maior nos exames das Escrituras. São os últimos slides que vimos aí. Deus abençoe a todos. Então nós temos exercícios aqui. Temos exercícios na parte de hoje que vimos da introdução ao NT e da parte de hoje que vimos a centralidade de Cristo no Novo Testamento. Deus abençoe. Até a próxima semana, quando nós vamos começar de fato a estudar livro por livro, começando por Mateus e por Marcos. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Peço a todos que orem por nós, para que Deus nos dê graça e continuemos fazendo a obra do Senhor, tentando fazer com excelência. Abraço a todos.